fui convidado ao evento pelo fato de ter colaborado com a província de Misiones na concepção e implementação do Parque Tecnológico Misiones e também em seguida com a perspectiva do Parque Tecnológico Binacional Posadas Pato Branco. Esse trabalho de concepção e implementação de parques tecnológicos faz parte de um trabalho que eu tenho desenvolvido há cerca de 30 anos, de interação nas universidades, institutos de I+D, com o setor produtivo e com a sociedade em geral. Nós temos colaborado, por exemplo, com o Parque Tecnológico de Pato Branco, o Parque Tecnológico da Universidade Comunitária Privada, né, do Rio Grande do Sul, a FEVALE, com a Universidade de Caxias do Sul, também uma universidade privada comunitária, e diversos outros parques. E temos também trabalhado com incubação de empresas, qual o sistema pelo qual uma universidade e uma instituição de I+D transfere e auxilia empresas emergentes ou empresas estabelecidas a evoluírem, a serem mais competitivas, a exportarem, a estabelecerem maior grau de cooperação. Eu acredito que este evento ele tem uma característica muito especial. Há uma percepção de que as universidades estão evoluindo, que as universidades, de um modo geral, elas não se dedicam apenas à formação de recursos humanos, de capital humano, e investigação e extensão, mas que a universidade cada vez mais tem uma participação crescente no delineamento do futuro das regiões nas quais elas estão inseridas. E quando se diz região, não é apenas do país, em um determinado país, sim também, como tem se colocado aqui, a região sul da América Latina e coisas assim. Isto porque, eu diria, os problemas dessa nova era, da era do conhecimento, da era globalizada, da economia, da cultura, como foi muito enfatizado neste evento, esses problemas são tão complexos, estão se tornando tão críticos, que não é mais possível tratá-los da forma convencional. Se antes, num determinado país, havia um ministério ou um instituto de planeamento, agora nós temos que encontrar modos diferentes de visualizar o futuro. Ainda há pouco, nós tivemos no evento alguns casos, o que teria acontecido se Marco Polo tivesse sido levado a sério. O que teria acontecido se o Mercosul, quando foi estabelecido na década de 80, tivesse sido realmente levado a sério, né? Então, a sensação é que não vai ser um órgão de governo, ou órgãos de governos municipais, estaduais ou federais, centrais, que vão resolver o problema, e que as universidades passam a ter um papel, eu diria, singular e extraordinário para estabelecer um projeto inovador para cada região, um projeto inovador para, eu até diria, para os seus países, e um projeto inovador para a integração, para esse correlacionamento, para essa comunhão de nações. Vamos dar um exemplo. Vamos supor uma região metropolitana que tenha dezenas de municípios. Se nós considerarmos as regiões metropolitanas, digamos, dos países que hoje conformam o Mercosul, eu diria que a situação de muitas regiões metropolitanas tende ao caos. Existem regiões metropolitanas no Brasil em que um trabalhador leva 5 horas para ir de casa até o trabalho e 5 horas para voltar do trabalho até a sua casa. Portanto, ele leva 10 horas em transporte. Veja, esse homem, ele é um pai de família, ele é um pai ausente.
Ele não é um pai omisso, ele é um pai ausente. E enquanto ele está ausente, quem é que dá a educação para os filhos? Quem é que transmite os valores para os filhos? Então, esse homem foi violentado. E se daí for gerada uma violência que nos atinja, nós não podemos nos queixar. Porque nós somos os responsáveis, nós as elites, nós os universitários, nós os reitores, nós os intelectuais, como foi dito, nós somos os antípodas do analfabeto, né? Nós temos a obrigação de resolver esses problemas. E como é que nós vamos resolvê-los? Apenas ampliando as vias, as ruas? Apenas fazendo vias expressas para os ônibus? Apenas continuando a fazer o mesmo que nós temos feito, ampliando indefinidamente as cidades, sem nenhum pensamento diferente, inovador? E quem é que pode imaginar esses caminhos inovadores? A universidade, com a sua universalidade, com seus com as suas diversas especialidades, urbanismo, psicologia, medicina, engenharia, estatística, etc., etc. Eu diria o seguinte: o caos das regiões metropolitanas não será resolvido apenas por planejamentos urbanos. É muito mais complexo. Né? Precisa de uma interação pluridisciplinar. Né? E isso a universidade pode oferecer. Veja, eu não estou defendendo que a universidade realize o plano e o implemente. A ideia é que a universidade participe, motive, apresente aos governos que são legitimamente constituídos, que apresente planos, opções, alternativa. Né? Isso é dever da universidade. Então, este encontro, neste momento, tem esse significado. As pessoas estão se conhecendo. Várias pessoas estão relatando as suas experiências e observando que há muitos pontos em comum, tanto quanto a problemas comuns, quanto a soluções que podem ser aplicadas a esses problemas. E eu observaria também que, neste encontro, há reitores, professores, mas há também representantes de municípios. Isso é uma coisa extremamente interessante. Há representantes de municípios e de aglomerados e polos industriais, mostrando o quanto um determinado setor, por exemplo, metalmecânica, móveis, design, etc., etc., o quanto eles necessitam de mais inovação, de mais tecnologia. Então, já existe, quer dizer, não são apenas reitores trocando ideias sobre as suas universidades, e sim como as universidades privadas, no caso, né, elas participam de todo esse esforço em direção ao futuro. Agora, só concluindo, eu sou do Rio Grande do Sul, embora eu moro em Brasília, mas eu admiro muito, por exemplo, o esforço que é feito pelas universidades privadas comunitárias no Rio Grande do Sul, que são responsáveis por 2/3 das matrículas universitárias do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, é algo extremamente importante. Eu imagino que aqui na Argentina, enfim, não tenho dados, mas eu imagino que também as universidades privadas, incluindo as privadas, as confessionais também, não é? E também tem uma participação extremamente importante, né, nessa formação. E, ao mesmo tempo, essa preocupação das universidades privadas eu diria, de estar em sintonia com o que está acontecendo no mundo em relação a todas as universidades. Esse desafio, quer dizer, o mundo e os jovens, se dizia ainda há pouco que a nossa geração está passando, mas que as gerações que virão, as novas gerações, possivelmente terão outras percepções. E essa questão de como ajudar, como estimular a que os jovens agora, com esses problemas incríveis que estão aí, mudança de clima, terrorismo, retrações econômicas, enfim, não vamos listar, que são vários e vários problemas gravíssimos,
como esses jovens vão enfrentar tudo isso, qual é o papel da universidade. Então, eu acredito que nesses 2 dias eu fico muito feliz e é um privilégio poder participar disso, que devo esse privilégio, como já falei, a minha participação aqui nesses últimos 11 anos, né, junto ao Parque Tecnológico Misiones, ao Parque Binacional, de olhar e ver essa reunião, essa troca de ideias, esse conhecimento mútuo, para então sermos capazes de talvez até concordar que o papel da universidade, hoje, no mundo atual, ele transcende os próprios limites da universidade. Isso tem que ser debatido, eu acredito que amanhã haverá uma continuação desse debate.